Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem ainda não é inscrito no canal se inscrever e se gostar do nosso vídeo dá um like e compartilhe. Assim ainda para quem não ativou aqui a sinetinha para receber as novas notificações de conteúdos, fica à vontade também. Começando como sempre aqui pelo nosso site, né? Nós somos uma empresa de análise, recomendações e consultoria de investimentos, temos diversos produtos, né? O Top Renda Fixa, Top Fundos são recomendações de fundos, incluindo fundos imobiliários. Invista em ações são recomendações de ações para montagem de carteira no longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Top Renda Fixa, Top Fundos e o Invista em Ações, que é para quem quer montar carteiras diversificadas, especialmente aí no longo prazo. E também o Full Trader, que é o nosso produto de bolsa, tá? Que também traz nele o Invista em Ações, que são as recomendações de curto prazo. E o nosso produto Capitalismo Completo, que traz os outros produtos aí com desconto bem interessante para quem quiser contratar, né? Bem mais barato que se fosse contratar um por um, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de milho, né? Contrato de milho futuro. As recomendações de milho vêm aqui no nosso produto Full Trader. Como sempre, eu vou deixar também a parte dos relatórios grátis aqui para quem quiser. Todos os meses a gente disponibiliza algumas recomendações gratuitas aí para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, mas com enfoque fundamentalista. Para baixar o relatório, é só colocar o nome e o e-mail, vai fazer parte do nosso mailing também. E colocar o celular, a gente convida para fazer parte da nossa lista do WhatsApp. E para fazer parte da lista do WhatsApp direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição, né? Clicar aqui, enviar a mensagem de receber, salvar o número no telefone de vocês, que é bem importante, né? E aí vocês passam a receber as informações. Final de semana a gente teve uma enxurrada de pessoas pedindo para cadastrar, tá, pessoal? Até o final da noite de hoje a gente atualiza todo mundo, amanhã já está todo mundo recebendo. Lembrando, né, pessoal, como sempre, que não é grupo, é lista de distribuição. Então vocês podem interagir com a gente, se tiver alguma dúvida, querem conhecer um pouquinho mais a respeito dos nossos serviços, fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Então hoje, pessoal, dando uma quebrada aqui, falar um pouquinho a respeito dos contratos futuros de milho, né? Mais para dar uma atualizada no assunto. Acho que faz tempo que eu não faço algum vídeo aí falando de contratos futuros, né? O contrato futuro de milho é um dos mais negociados, um dos que a gente encaminha mais recomendações, assim como o contrato de boi gordo, né? Eu, pessoalmente, entendo que são os mais legais, né? E é bacana porque o contrato de milho, assim como o de boi, assim como alguns outros contratos, como soja, como café, né? Eles têm uma convergência muito maior entre o preço do mercado futuro e o mercado físico. Até porque eles têm vencimento e no dia do vencimento tem que bater o contrato físico com o futuro. Então, nas ações, por exemplo, tem um descolamento muito maior, né? O Itaú pode divulgar um lucro porrada para cima e as ações do Itaú caem 10%, caem 15% sem fundamento nenhum. No milho até pode acontecer isso no meio do caminho, é difícil, mas pode acontecer. Mas lá, quanto mais para perto do final do contrato, né, mais próximo ao vencimento do contrato, tem que ter uma convergência com o mercado físico. Ah, Thiago, mas eu preciso entender de milho, né? Tem gente que nunca, acho que viu, não, milho já, mas soja, daqui a um pouco soja, a pessoa nunca viu uma soja, pode negociar contrato de soja também, né? A mesma coisa, milho, eu não preciso entender de milho. Esses dias um cliente perguntou, Thiago, mas as chuvas, né? Pode ser que o preço do milho suba. Pessoal, aqui nós vamos especular. A gente não vende milho, não compra milho no mercado físico, então nós podemos usar o gráfico para tomada de decisão dos melhores momentos de compra e venda. As mesmas estratégias que funcionam para as ações também funcionam no contrato futuro de milho, né? O milho é um dos insumos mais utilizados, um dos alimentos mais utilizados, né? Desde para fabricação de óleo, aí, sucrilhos, todo mundo com certeza já comeu sucrilhos, farinha, fubá, e assim por diante, né? Então, como eu falei, aqui a gente vai negociar o contrato futuro, não precisem se preocupar, quando vocês comprar um contrato, ninguém vai receber a quantidade em milho. Então, o contrato futuro, ele é um derivativo que deriva do físico, o milho, né? Então, é um derivativo do milho. Todos os contratos futuros têm o seu código de negociação, tem um mês de vencimento, tem uma data de vencimento, né, e tem um tamanho de contrato, até para a gente poder ver em reais quanto custam os contratos. No caso de milho, o código de negociação é o CCM, então sempre vai iniciar com CCM.
tá? O tamanho do contrato são 450 sacas de 60 quilos. Então, para eu saber o volume, eu preciso multiplicar sempre por 450, que é o tamanho do contrato, 450 sacas. E a cotação vai ser reais por saca. Então, para eu saber o volume do contrato, eu tenho que pegar a última cotação lá na BMF. Ele tem book, pessoal, igualzinho a ações. Quem sabe comprar e vender ações consegue comprar e vender contratos de milho. Eu preciso pegar a última cotação e multiplicar por 450. E a variação mínima é de 1,01 centavo. Então eu posso negociar 32 com 44, 32 com 45 e assim por diante. Os meses de vencimento são janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro. Tá? Óbvio, eu posso, por exemplo, negociar o contrato já do ano que vem. Né? Posso negociar, não tem problema nenhum. Se tiver liquidez, eu posso negociar. Eu não tenho um prazo mínimo para ficar com esses contratos. Inclusive, eu posso fazer day trade, eu posso comprar hoje e vender hoje. Eu só tenho um prazo máximo, que é o vencimento do contrato. No caso, esses contratos vencem sempre no dia 15 de cada mês. Se no dia 15 for feriado, como por exemplo esse contrato agora de novembro, posterga para o dia posterior. Tá? Então, esse aqui ó, é o contrato vigente, né? O CCMX 18. Aqui o último negócio foi a 36,66, hoje movimentou 10 milhões de reais e teve 204 negócios. Então, para eu saber o volume, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu tenho que multiplicar 450 vezes 36,66. R$16.500 é o volume do contrato. Ah, Thiago, mas eu preciso ter os R$16.500 para negociar um contrato? Não, a gente pode operar alavancado. Né? Óbvio que a gente não recomenda ninguém alavancar demais, mas a graça desse mercado é que é justamente a gente conseguir alavancar e depois a gente vai fazer essas simulações. Né? Mas se eu não quiser alavancar, eu tenho que ter R$16.500 para operar um contrato. Esse aqui, pessoal, é o gráfico, tá? Deixa eu só pegar aqui. CCMX. O próximo contrato é o F de janeiro, tá? Deixa eu só abrir aqui. Então esse aqui é o contrato atual, ó, pessoal, vocês estão vendo, é um gráfico como se fosse um gráfico de ações, né? Como qualquer gráfico. A gente pode ver que ele teve uma queda bem forte aí de agosto para cá, mais de 21% de queda, tá? E o próximo contrato é o contrato F 2019, que vence em janeiro de 2019. Hoje ele já teve 398 negócios, tá? Já tem uma liquidez maior do que esse contrato que a gente está operando agora. Ah, Thiago, mas eu posso operar o contrato com vencimento, o CCMX 19, com vencimento em novembro do ano que vem? Pode. Vamos ver se tem negócio. Vamos ver para... Esse aqui, ó. Esse aqui é o CCMU 19, com vencimento para setembro do ano que vem. Hoje teve 51 negócios. Então eu posso, né? Claro, isso aqui é usado basicamente para quem faz hedge da produção lá, por exemplo. Mas se eu quiser, eu posso já começar a especular com o contrato só para setembro de 2019. Óbvio que das nossas recomendações a gente vai enviar sempre para o contrato que tem mais liquidez e que tenha um vencimento mais próximo, tá? Então, como eu falei, ó, pessoal, tem o gráfico. Deixa eu botar o contrato de janeiro de novo aqui, que tem mais liquidez, ó. Então tem aqui, ó, tem essa variação aqui, ele caiu aqui 8 pontos, subiu 4 pontos aqui do início do mês para cá. Esse aqui é o gráfico diário, ele tem o gráfico semanal também. Tem o gráfico de 60 minutos, tem também, ele tem menos liquidez, mas tem também. Isso aqui é um gráfico de 60 minutos, só pegando desde o dia 29 de outubro para cá, ele teve uma alta percentual aí de 10%. Óbvio que ele não tem uma liquidez muito boa para fazer day trade, né? Não é recomendável, mas para operações de swing trade, bem aconselhável, né? A gente encaminha, inclusive, algumas recomendações de swing trade de milho. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha também, tá? Então, é isso que é importante, né, pessoal? Colocar sempre o CCM e depois o mês e o ano do vencimento. Então vamos simular aqui, pessoal. Vamos supor que o contrato do milho está R$26, né? O volume então seria 26 vezes o 450, que daria 11.700.
E para operar tanto day trade quanto swing trade, eu tenho que ter uma margem. Essa margem varia, né? Varia de corretora, varia de quanto a bolsa também está puxando. Vamos considerar que a margem estivesse R$850, tá? O que significa? Que com R$850 eu posso operar um contrato de R$11.700. Eu poderia aqui nesse exemplo. Então eu alavanquei 13 vezes o meu capital, ou esses 850 aqui representam 7,26% do total do contrato, que seria uma alavancagem bem grande, vamos dizer assim, né? A gente entende, pessoal, para não ter problema, né? Depois a gente vai mostrar aqui, para não ter problema, eu tenho uma carteira de 30 mil, 40 mil reais em ações, aí dá para operar um contrato. Não tem por que operar muito alavancado, ainda mais no início, né? Mesmo a oscilação sendo menor no milho do que em ações, a gente não quer que aconteça a tragédia, e sim que essas operações consigam remunerar o nosso capital, tá? Então vamos simular um swing trade de compra que não seria a compra e venda no mesmo dia, tá? Seria a posição, ficar posicionado no milho, e vamos supor que eu tenha lá, desculpa, só para a gente exemplificar, vamos supor que eu tenha 10 mil reais em títulos públicos, em LFT, que eu posso colocar como garantia dinheiro, posso colocar títulos públicos, posso colocar também as minhas ações como garantia. Óbvio, não pode ser qualquer ação, né, pessoal? Tem que ver aí com a corretora quais são as ações que vocês têm, mas via de regra, Vale, Petro, Itaú, essas ações aí valem como garantia, tá? Então vamos supor que no dia 1º eu compro um contrato a R$26, né, com a minha margem lá de 850, e a diferença, pessoal, quando eu compro uma ação da Petrobras, por exemplo, a R$20, e no final do dia ela fecha em 21, aquele R$1, ele efetivamente não entra na minha conta. Ele simplesmente valoriza na ação da Petrobras. Antes ela custava 20, agora ela está custando R$21. Aqui no mercado futuro tem o que a gente chama de ajuste diário. Toda diferença positiva e negativa em relação ao que estava no início para o final, ele entra ou sai financeiramente da minha conta, tá? Então se eu comprei o contrato a R$26 e lá no final do dia ele estava 28, esses 2 pontos que subiram, eles vão entrar em dinheiro na minha conta. Não quer dizer que eu já ganhei esse dinheiro, porque para dizer que eu ganhei eu perdi, eu teria que ter encerrado a operação. Mas se eu não encerrei, comprei a 26, no final do dia estava 28, esses 2 pontos eu multiplico por 450, não posso esquecer de multiplicar por 450, dão R$900. Então esse dinheiro vai entrar na minha conta, vai dar um ajuste positivo de R$900. Vamos supor que no segundo dia o preço caia e o preço de ajustes lá do final seja R$27. Então, eu ainda estou ganhando, né? Porque eu comprei a 26 e estava custando no outro dia 27. Mas teve um ajuste negativo, né, pessoal? Porque no final do primeiro dia fechou a 28 e no dia 2 a 27. Então, no caso, caiu 1 ponto. Aqui, pessoal, eu perdi R$450. Então vai sair esses R$450 da minha conta, mesmo no total da operação, nós ainda estamos positivo, né? Porque nós compramos a 26 e no outro dia fechou a 27, tá? Agora o que importa mesmo, né, pessoal, o preço de compra e o preço de venda. Claro que eu tenho que falar em relação ao ajuste para não ter surpresa. Thiago, mas eu não sabia que tinha um ajuste lá no meio do caminho, né? E deu negativo no primeiro dia, eu não tinha dinheiro na conta e minha conta ficou negativa. Então sempre tem que deixar um dinheiro para um possível ajuste negativo. E vamos supor que lá no terceiro dia o milho abre a R$30, né? Explodiu o milho, pipocou o milho para cima, tá? Então eu posso encerrar minha operação, vamos supor no terceiro dia, eu comprei a 26 e vendi a 30, tive um ganho de 4 pontos. Esse ganho de 4 pontos, né, eu tenho que multiplicar por R$450, eu tive um ganho de R$1.800, né? Eu comprei a 26 e vendi a 30, tive um ganho de R$1.800. Se a gente considerar a minha posição, que era de R$10 mil em títulos públicos, eu tive um ganho de 18%. Mas se eu considerar que a margem era R$850, eu tive um ganho de 211%. Efetivamente, né, pessoal, a gente não precisou colocar nenhum real para participar dessa operação aqui, né? Mas eu tenho que entender também que poderia ter dado negativo e por isso que eu não posso alavancar muito. Porque se eu tivesse perdido, por exemplo, esses R$1.800, se o milho tivesse derretido comigo comprado nele, eu ia ter perdido 18% do meu capital numa operação só, o que não faz sentido, por isso que a gente tem que alavancar pouco, né? E eu posso entrar vendido no milho também. Aqui, pessoal, quem está acostumado com as ações não precisa vender, tá? Eu não preciso alugar milho para vender.
No caso aqui, para eu entrar vendido, para ganhar com a baixa do milho, eu só preciso ter a minha garantia de R$850. Então vamos supor que no primeiro dia eu venda a R$26 e no final do primeiro dia, e quando eu vendo eu tenho que ganhar com a baixa, o milho tem que cair para eu ganhar, tá? E aqui no primeiro dia tem um ajuste de 24. No final do primeiro dia ele fecha 24. Então eu tive um ganho no dia de 2 pontos, esse ganho vai entrar na minha conta, como a gente viu no exemplo anterior, entrou R$900 na minha conta. No dia 2, o milho sobe. Eu ainda estou ganhando porque eu vendi a 26 e ele está 25, mas em relação ao dia anterior que estava 24, ele subiu para 25. Esse 1 ponto ou R$450 vai ter um ajuste negativo na minha conta. E no terceiro dia, pessoal, foi anunciada a superprodução de milho e o milho já abriu derretendo e eu já compro o milho, né? Para encerrar minha operação de venda eu tenho que comprar. Então o mesmo milho que eu vendi a 26, eu já compro a 22 e tive um ganho de 4 pontos, né? Porque eu vendi a 26, comprei a 22, tive um ganho de 4 pontos na operação. 4 vezes 450, R$1.800, a mesma coisa, eu tive um ganho de 18% sobre a posição, que era os meus R$10.000 de títulos públicos, e um ganho sobre a margem de 211%, mas também a mesma coisa, né? Efetivamente eu não precisei colocar R$1 nessa operação. E aqui o exemplo de day trade, né, pessoal, que daí a diferença vai entrar no mesmo dia na minha conta. Lembrando que, como eu falei, é muito raro acontecer um day trade de milho, tá? Mas vamos supor que a gente comprou lá R$26, no mesmo dia explodiu para cima, eu vendi a 28, e em 3 horas, vamos supor, e aí eu ganhei esses 2 pontos, ganhei R$900, que significariam 9% sobre a posição, ou ganho sobre a margem lá 106%, tá? Esses R$900 significariam 9% sobre os 10 mil, e sobre a margem, né, que eu teria que operar R$850, seria efetivamente o que eu precisaria ter a minha garantia, né? Eu teria um ganho de 106%. Ah, Thiago, mas o que acontece se eu compro um contrato e eu não tenho margem? Eu comprei um contrato lá e eu tenho R$50 na minha conta. Dificilmente a corretora vai liberar vocês operarem isso. Mas se acontecer, vocês vão ficar até o final do dia, a corretora deve zerar vocês ou até antes, dependendo do sistema de risco da corretora, tá? Da mesma forma, poderia ter feito um day trade de venda. Às 11 horas, o mercado abriu, eu vendi a 26, às 14 horas derreteu o milho, a 24 eu ganhei 2 pontos, lá ganhei R$900 em 3 horas, seria um ganho de 9% sobre a posição, ou um ganho de 106%, né, se a gente pegar os 850, os R$900 e dividir por 950, tá? Mas como eu falei, é muito raro, tá, pessoal? Eu coloquei até uns exemplos mais exagerados aqui, porque didaticamente a gente entende mais, né? Então, bacana o mercado de milho, pessoal, muito bacana, mas muito cuidado com a questão da alavancagem, não alavanquem demais. Deixa eu até pegar aqui. Painel de controle de operações, até para ver aqui as últimas operações que foram enviadas. Deixa eu ver aqui com o contrato U, eu acredito que tem alguma coisa. Então, com o contrato U tiveram 3 operações esse ano, por enquanto, né? Uma em junho, maio e julho, uma com ganho de 5%, uma com prejuízo de 1,51% e outra com ganho de 6,47%, tá? Isso aqui é percentual, não é os pontos que a gente estava considerando ali, mas aqui no caso, ó, vou pegar essa operação aqui, ó, foi vendida a 41 e comprado a 38,51, deu 2,49 pontos, tá? Uma operação que durou do dia 18/7 até o dia 30/7, foi uma compra, ó. Tiveram uma venda e 2 compras. Nessa compra aqui, a compra foi a 38,51 e o alvo, né, final foi R$41, teve um ganho de 2,49 pontos, vezes 450, um ganho de R$1.120 por contrato. E aqui a gente pega o relatório, né, pessoal, da recomendação, lembrando que essas recomendações são enviadas pelo aplicativo, pelo nosso painel do trader para quem tiver logado no computador, e a gente encaminha também pelo WhatsApp. É recomendação com gráfico mesmo, tá, pessoal? Aqui tem análise técnica, né? Aí tem a recomendação no gráfico diário, o ativo em tendência indefinida, mas com viés de alta, né? Quando foi recomendado a compra nesse rompimento aqui, foi efetivada a compra e depois acabou batendo no alvo aqui dos R$41. Então é análise técnica clássica, mesmo análise técnica das outras recomendações. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem,
podem chamar a gente no WhatsApp, pode colocar aqui nos comentários. Lembrando, né, pessoal, que no nosso site, ali na parte educacional, tem o Trader Capitalizo. Ali tem todos os conceitos, caso vocês queiram rever alguma coisa em relação a essa questão de mercado futuro ou outras operações que às vezes o pessoal acaba considerando um pouco mais avançado, mas como vocês viram aqui é super simples, né? Quem sabe negociar ações também consegue negociar o contrato de milho. Só cuidado com a questão da alavancagem e também do ajuste diário. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.